Nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Para quem está no Facebook, para quem está pelo Instagram, para quem está pelo YouTube, amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o pessoal do Meet, o Daniel, a Ana, amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. A paz do nosso Senhor para quem vai acompanhar a aula pelos grupos de WhatsApp, né? Amém, pelo áudio, amém, glória a Deus. Hoje a gente vai falar sobre Jeremias capítulo 12, tá bom? Jeremias capítulo 12 vem vindo na mesma sequência, onde Jeremias vem denunciando uma sociedade que não se converteu internamente, né? Então, externamente parece que tudo tá bem, externamente eles estão cumprindo a lei externamente, né? Mas internamente não tá, no oculto não tá, no privado não tá, e eles estão fazendo as coisas escondido ali, né? E assim que tá essa situação ali no reino de Judá. Então fica muito claro que Josias conseguiu fazer a purificação externa. Deu certo, a purificação que Josias queria fazer externa deu super certo. Só que a purificação interna não aconteceu. Então Jeremias vem pregando para que a purificação interna aconteça. Só que há um grande problema aí, porque a pregação de Jeremias agora é uma pregação que já não fala mais sobre arrependimento. É uma pregação onde não fala mais, se arrependam que Deus vai salvar vocês. Jeremias não fala mais isso. Jeremias começa a falar que eles vão ser castigados e acabou. Não tem mais jeito, eles vão ser castigados e acabou, o mal tá vindo, então que eles se arrependam para que eles possam ainda ficar vivos e que eles sejam restaurados. É nesse sentido que Jeremias começa a falar, mas que o castigo não pode mais ser evitado, o castigo vai vir, né? E Jeremias começa a falar sobre uma religião falida, né? Sobre um problema ali onde a religião não está funcionando. E isso começa a criar inimizade para Jeremias, porque o povo não quer ouvir isso, o povo não quer ouvir que vai ser castigado, o povo não quer ouvir que não há mais perdão para eles, né? O povo não quer ouvir isso. Então ele começa a criar inimizade com o povo. Fora isso, Jeremias também começa a pregar sobre a falência da religião ali, né? Que há um problema muito sério na religião. E isso começa a trazer problemas para Jeremias com relação aos sacerdotes. Por quê? Quem eram os administradores da religião nessa época? Os sacerdotes. Então, se o dever dos sacerdotes é ensinar a religião, se o dever dos sacerdotes é fiscalizar a religião, se está todo mundo fazendo certo a religião, se está tudo certo com relação à religião, e está tudo errado, quem é que está falhando? Os sacerdotes. Então, Jeremias começa a comprar uma briga com os sacerdotes. E Jeremias era filho de sacerdote. Jeremias, ele cresceu em Anatote. E Anatote era uma cidade de sacerdotes. E é esse o problema agora que começa a acontecer no livro de Jeremias. Os sacerdotes já não querem mais Jeremias vivo, porque Jeremias é um problema dentro da religião. Ele é uma ameaça teológica. Ele é uma ameaça para a religião. Então, os sacerdotes já não querem mais que ele fique vivo, porque ele é uma ameaça para a lei que vem sendo ensinada, né? Para o costume religioso. Ele é uma ameaça. E a gente já vai ver por quê, eu vou explicar por quê. E com relação ao povo, também ele não é bem-vindo. Por quê? Porque aquela mudança toda que houve, aquela purificação externa toda que houve, né? Ali por meio de Josias, que foi baseada na aliança da lei e também na pregação de Jeremias, ela trouxe muito prejuízo para o povo, principalmente para os comerciantes de ídolos, né? Então, houve um problema ali onde os comerciantes de ídolos não lucravam mais. E os prostitutas cultuais já não lucravam mais. E esse mundo do paganismo é um mundo que trazia muita receita para eles, né? Fora isso, o que acontece? Os sacerdotes, eles nunca se impuseram contra o paganismo. Eles nunca se declararam contra a adoração de ídolos. Por quê? Para eles ficarem bem na fita, né? Então, para eles ficarem bem, tranquilo, não ter inimizade com ninguém, eles deixavam. O negócio fluía, eles deixavam porque eles queriam ter fama, né? Eles queriam ter prestígio. Então, eles queriam ser honrados.
Então, eles tinham um certo prestígio com essas pessoas que adoravam ídolos, tá? Então, havia esse prestígio aí que os sacerdotes tinham. E os sacerdotes não queriam perder esse prestígio. Então, os sacerdotes, eles faziam vista grossa, entende? Então, para não perder o prestígio deles, para não perder, né, a visibilidade deles, o respeito, né, por ser tão respeitado, para não perder isso, eles deixavam as coisas acontecerem e fingiam que não viam, entende? E Jeremias vem denunciando isso. Não é assim que funciona, né? Você não tem que fingir que não tá vendo. Ainda mais os sacerdotes, que eram os responsáveis pela religião ali, né? Então, dentro desse contexto, começa que todo mundo quer matar Jeremias, gente. Os sacerdotes querem matar Jeremias, porque Jeremias é uma ameaça teológica ali, é uma ameaça religiosa, e eu já vou explicar ponto a ponto por quê. Havia um grande risco ali para os sacerdotes com relação a Jeremias, e ele também é uma ameaça para a população, né? A população começa a odiar Jeremias. Ah, esse profeta só fala que a gente vai se dar mal. Ah, esse profeta só fala que a gente vai ser castigado. Eu falei já isso uma vez para vocês, tem um outro profeta que acontece isso também, né? Se eu não me engano era Amós. Eles entendiam que o profeta devia falar coisas boas. Eles entendem que se o profeta fala coisas ruins, é como se o profeta estivesse desejando. É como se o profeta estivesse pedindo. Em vez de o profeta ir lá e orar a Deus para Deus perdoar o povo, o profeta está falando que Deus vai castigar todo mundo. Então, eles entendem que esse profeta está aí contra nós. Em vez dele orar por nós, ele está falando que a gente vai ser castigado, né? E esse era o contexto de Jeremias. Então, Jeremias, ele era um profeta odiado. Ninguém gostava dele, tá? Então, a população não gostava dele e os sacerdotes também não gostavam dele, tá? Eu vou orar agora e a gente vai lembrar o contexto aqui do que está acontecendo e vamos entender mais profundamente por que todo mundo odiava Jeremias. Porque a gente vai ver que vai começar uma perseguição ao ponto dele ter que se esconder, dele ter que fugir, tá? Então, a gente vai ver isso daí. Vai haver um sofrimento grande aí por parte de Jeremias, tá? E nesse capítulo de hoje, Jeremias desanima por causa dessa perseguição. Jeremias está meio desanimado, Jeremias está meio cansado. E ele está no início da missão dele. Ele está no início ali do chamado dele e ele está cansado. Aí Deus dá uma chamada nele por causa disso. Porque ele está se cansando logo no início do chamado dele. Tá no começo ainda e já está cansado, né? Deus, perdoai, Pai, perdoai os nossos pecados, as nossas ofensas. Deus nos perdoa, porque a verdade é que ainda estamos muito longe do que o Senhor nos chamou para ser. A verdade é que ainda estamos muito distante do que o Senhor quer que sejamos, Senhor. Nos ajuda, Pai, porque o bem que a gente quer praticar, a gente não consegue, Deus, e acaba fazendo mal. Então nos ajuda, Senhor, nos ajuda, porque o bem vem de Ti, meu Deus, só Tu és santo. Então vem, nos purifica, nos limpa da nossa imundície, perdoa os nossos pecados, Deus, nos lava e nos transforma, Senhor, nos santifica, nos preencha com Teu Santo Espírito e nos mostra, meu Deus, os Teus atributos, nos revela o Teu caráter, Senhor, nos faça Te conhecer cada vez mais, Senhor, amém. Que venhamos a ser Cristo nessa terra, que venhamos a ser Cristo na vida dos outros, que o Senhor nos ensine, meu Deus, a amar como Cristo amou, a perdoar como Cristo perdoou, que o Senhor nos ensine a andar como Cristo nessa terra, Senhor, em nome de Jesus, que venham a ser a Bíblia viva que as pessoas lerão, Senhor, amém. Deus, que o Senhor nos conceda sabedoria, porque a Tua palavra diz que todo aquele que clamar a Ti pedindo sabedoria, ela lhe será dada. Então, Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, Pai. Sabedoria para compreender a Tua palavra, sabedoria para escutar a Tua voz, Senhor. Sabedoria, Senhor, para praticar tudo aquilo que estamos aprendendo. Sabedoria para ensinar, meu Deus, para passar adiante tudo aquilo que nos tem transformado, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Deus, que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor nos proteja, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, 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 glória a Deus. Então agora, vamos lembrar o que está acontecendo aí na história? A gente lembra que desde ali de Manassés, a gente lembra que Manassés é o avô de Josias, né? A gente está agora no reinado de Josias. A gente está ali para o 20º ano do reinado de Josias, né? Josias reinou 31 anos, tá bom? Josias reinou 31 anos, no 18º ano do reinado de Josias, o livro da lei foi achado, né?
O livro da lei que foi entregue ali a Moisés foi achado. E ele reina mais 13 anos depois que esse livro é achado, tá bom? Então aqui a gente tá dentro do período desses 13 anos aí que ele reinou depois do livro ser achado. A gente lembra que o avô de Josias é Manassés. Manassés, a Bíblia diz que ele foi o pior rei da história de Judá. Manassés é comparado pela Bíblia a Acabe. A Bíblia diz que o que Acabe foi a paz do nosso Senhor Jesus, Luciene, amém. Amém, a paz, seja bem-vinda. A Bíblia diz que o que Acabe foi para o Reino Norte, a desgraça que Acabe foi para o Reino Norte, Manassés foi para o Reino Sul. E Manassés, né, ele é filho de Ezequias, a gente lembra, né? A gente já falou um pouquinho sobre a história de Ezequias, mas só para contextualizar que a gente lembrar, Manassés ele foi o pior rei da história do Reino Sul, da história de Judá. E Manassés, ele profanou totalmente o templo em Jerusalém. Aquele templo que foi construído lá por Salomão, lembra? Então, esse templo lá em Jerusalém, Manassés colocou dentro do templo de Deus imagens de Aserá, né, imagem de Baal, altares, e ele mesmo fazia as imagens com a própria mão. Ele mesmo fazia com o maior carinho as imagens dos ídolos ali, né? E ele não só adorava os deuses de outras nações, como ele também ensinou o povo a adorar as estrelas, a adorar o sol, a adorar a lua, a adorar os corpos celestes, né? Ele ensinou o povo a fazer tudo isso, tá? Então ele instituiu ali a adoração pública aos deuses de outras nações. Ele tornou isso normal, tranquilo. Tanto que dentro do próprio templo de Deus haviam altares para Baal, havia altares para as estrelas, havia altares para outros deuses dentro do templo de Deus em Jerusalém. Fora isso, Manassés também instituiu altares por todo o reino de Judá, onde as pessoas podiam ir ali e oferecer seus filhos a Moloque, queimar seus filhos vivos ali para Moloque. Nas montanhas, né? Foi ali criado altares também, altares de incenso, altares de sacrifício, a Baal, né? A Moloque e há tantos outros deuses aí de outras nações, né? Deus Quemos e mais um monte desses ídolos. E ele foi incentivando o povo de Judá a adorar esses deuses, tá? E não só isso, a Bíblia diz que Manassés, por isso que ele está equiparado a Acabe ali para o Reino Norte, né? Então a Bíblia diz que Manassés também começou a incentivar o povo a consultar a necromancia, ou seja, né, a consultar os mortos. Além disso, também ele incentivava o povo ali a consultar adivinhas, né? Pessoas que diziam adivinhar o futuro, jogavam pedras ali, jogavam as coisas ali, dizia saber o futuro, o que era algo ilegal por lei, era uma abominação. Ele também incentivou o povo ali a fazer bruxarias, a consultar bruxas, tá? E Manassés foi isso. Manassés foi essa perdição para o Reino Sul. E assim ele ficou reinando por 50 anos. Desse jeito, incentivando o povo a pecar dessa forma, tá? Dentro desse contexto, a gente lembra que Deus se irritou muito com Manassés por conta do pecado dele e por ele incentivar o povo todo a pecar dessa forma. Deus, então, o castiga, né? Ele foi pego ali por um rei da Assíria, né? E ele foi levado prisioneiro, né? Ali para Babilônia, que Babilônia era uma nação vassala ali da Assíria. E ele foi levado lá e lá ele foi muito humilhado pela Assíria, pelos assírios. E quando ele foi humilhado pelos assírios, a Bíblia diz que ele se arrependeu e se voltou a Deus. E a Bíblia diz que foi sincero esse arrependimento de Manassés, que foi uma humilhação genuína, ao ponto de Deus ter perdoado ele, ao ponto de Deus ter restituído ele ao reino de Judá. Então ele voltou ali para o reino de Judá, sentou de novo no trono, Deus permitiu que ele sentasse de novo no trono. Quando ele voltou, ele então começou a purificar ali o reino de Judá. Ele começou a destruir tudo aquilo que ele tinha construído antes. Todos aqueles altares pagãos, tudo aquilo que ele havia incentivado o povo a fazer, ele começou a destruir. Só que aí já estava muito perto da morte dele, né? Ele ficou 50 anos incentivando o povo a fazer essas coisas. E em pouquíssimos anos, em menos de uma década, ele tentou tirar isso do povo.
e não conseguiu. Então ele morreu e Amon, o filho dele, começou a reinar ali no reino de Judá. E Amon era tão ruim quanto Manassés nos seus tempos maus. E Amon então começou a restaurar os altares que Manassés havia quebrado no seu tempo de conversão. Então Amon restituiu os altares a Moloque, a Quemos, a Baal, né, os postes de Aserá. Ele restituiu as imagens que estavam dentro do templo. Ele voltou toda a situação para quando Deus abominava aquele povo e incentivou aquele povo a continuar naquela prática, né? O que estava muito fresco ainda na memória deles. E então eles ficaram novamente naquela prática idólatra, naquela prática abominável diante da lei de Deus. E eles continuaram fazendo tudo aquilo, tá? Necromancia, bruxaria, consultar esses ídolos, demônios e tudo mais. Eles continuaram fazendo tudo isso. E dentro desse contexto a gente lembra que Amon reinou 2 anos só e morreu. Então Josias virou rei. Quando Josias virou rei, Josias era um menino de 8 anos de idade, né? E a população estava nesse nível aí, de necromancia, bruxaria, prostituição cultural, adoração pública, não era algo escondido. Eles adoravam a Quemos, né? Adoravam a Baal, adoravam a Aserá, adoravam as estrelas publicamente. Era uma coisa comum. Se saía nas ruas de Judá e se via ídolos sendo vendidos e era uma coisa comum, coisa habitual, coisa normal, tranquila. E não havia nenhum problema com relação a isso. E dentro desse contexto, Josias começou a reinar com 8 anos de idade. Então a gente lembra que quando ele começou a ter discernimento, com 16 anos de idade ali, quando ele começou a entender as coisas, ele ouviu falar sobre Deus, o Deus de Israel, o Deus que resgatou esse povo do Egito. E ele quis conhecer mais esse Deus. Então ele ficou mais interessado em saber sobre esse Deus. Só que havia um grande problema aqui na época, porque o documento que falava sobre esse Deus foi perdido. A aliança da lei que falava sobre esse Deus e sobre o que esse Deus quer e o que Deus não quer, se perdeu, ninguém sabe onde estava esse livro mais. Então, para você saber o que Deus quer, você tinha que acreditar no que os sacerdotes diziam, que eles eram os conhecedores da lei. Eles deveriam ser os homens que conheciam a lei até de cor, né? E eles ensinavam a lei errado. Eles não ensinavam a lei como a lei era. Eles modificaram alguns textos da lei ali de acordo com suas próprias conveniências, tá? Como eu disse no início da aula de hoje, os sacerdotes, eles eram muito políticos. A gente vai ver isso com os fariseus lá no Novo Testamento. Eles eram muito políticos. Então, eles fingiam não ver determinadas coisas para não perder apoio, entendeu? Então, eles queriam ter poder, eles queriam ter apoio. Então, eles deixavam determinadas coisas passarem para que eles tivessem apoio. Por exemplo, de grandes comerciantes, pessoas que têm muito dinheiro, né? Então, grandes comerciantes tinham ali grandes empresas de fabricação de ídolos. Imagina o dízimo que vinha dessa pessoa. Era um dízimo muito alto. E o que os sacerdotes faziam? Fingiam que estava tudo bem. Não, pode entregar pra gente o dízimo da venda dos ídolos, tá tudo certo. Entendeu? E a gente vai observar isso lá no Novo Testamento também, tá bom? Então, eles começaram, né, para ter um poder, para ter ali um prestígio, para ter uma aceitação e um apoio da população, eles aceitavam muita coisa que não poderia ser aceita, né? Então, era isso que estava acontecendo aqui nessa época. E dentro desse contexto, a gente lembra que Josias começou a querer conhecer a Deus, começou a querer saber mais de Deus. Mas o problema é que os sacerdotes não ensinavam sobre Deus corretamente, porque os sacerdotes se desviaram. Os sacerdotes também estavam ali, né? Precisavam também de uma conversão, né? Os próprios sacerdotes. Então, dentro desse contexto, Josias, o rei, querendo conhecer a Deus, então Sofonias começa a pregar, a gente lembra. Então, o profeta Sofonias começa a pregar e Josias se atenta a essa pregação. E Sofonias começa a falar para Josias quem Deus é, o que Deus quer, né? Dentro desse contexto, então, com 20 anos de idade, no 12º ano do reinado de Josias, Josias começa, então,
a fazer o que Sofonias falou, né? Começa a querer obedecer a Deus. Mas a questão é que ele não sabe o que é obedecer a Deus, porque a lei se perdeu, a lei sumiu. O que é obedecer a Deus se eu não tenho ali um fundamento para eu ler o que Deus quer e o que Deus não quer, o que Deus gosta e o que Deus não gosta? Se eu não sei exatamente o que ele gosta e o que ele não gosta, eu vou achar que ele gosta do que eu gosto, eu vou achar que ele não gosta do que eu não gosto, né? Então vai ser muito subjetivo. Eu vou dizer, então, eu vou falar, né? E a questão é que a justiça de Deus, né? O que é justo para Deus é diferente do que é justo para mim. Então, Josias começa essa saga sem a lei. Então, Josias começa ali guiado por Jeremias, né? A gente lembra que no início Jeremias não está guiando Josias, porque está no 12º ano do reinado de Josias. Quem é que está guiando Josias no 12º ano do reinado dele? Os sacerdotes. Mas há um grande problema nesses sacerdotes. Eles não estão cumprindo a lei, né? A Bíblia mesmo diz que eles decidiram mudar a lei com a caneta deles. Eles escreveram o que eles quiseram. Eles mudaram a lei. E dentro desse contexto, Josias vai ouvir quem? Os sacerdotes. Os sacerdotes eram os responsáveis por serem conhecedores da lei. Então os sacerdotes falam para Josias: Josias, você quer agradar a Deus? Então manda todo mundo se circuncidar, porque na aliança da lei está escrito que todo homem tem que ser circunciso ali, né? Desde bebezinho. Então, Josias manda todo mundo se circuncidar, né? Manda fazer a circuncisão ali em todos os homens, né? E é feita a circuncisão em todos os homens. Então, os sacerdotes falam: Josias, é o seguinte, lá na aliança da lei também está escrito que tem que entregar o dízimo, tá? Então, o povo tem que entregar o dízimo aqui, porque é o dízimo que vai alimentar os levitas e os sacerdotes. Porque a gente não pode trabalhar igual eles trabalham. A gente não pode sair e trabalhar com agricultura, trabalhar com comércio como eles fazem. O nosso trabalho é aqui, né? Com Deus. Então, eles têm que sustentar a gente, já que a gente não pode trabalhar, porque Deus proibiu a gente de trabalhar. Então, tem que entregar o dízimo. Isso está lá na lei. Tem que entregar o dízimo. E além disso, eles também têm que ofertar, viu? Também tem que ofertar. Deus se agrada disso. Tá lá na lei também. De trazer ofertinha aqui pra gente. E também de trazer animais, tá? Também tá lá na lei, os sacrifícios. E isso os sacerdotes lembram. E os sacerdotes falam para Josias. Então, Josias vai e começa a requerer isso da população. Josias fala: não, gente, é o seguinte, a gente agora vai se lembrar do Deus que tirou a gente lá do Egito. E Josias, naquela ânsia, né, de querer obedecer a Deus, de querer servir a Deus, começa a obedecer os sacerdotes, tá? Então, no 13º ano, um ano depois disso, Jeremias começa a pregar. Então, Jeremias vem ensinar o que realmente Deus quer. Jeremias vem falar o que realmente Deus quer, porque os sacerdotes estão ensinando tudo errado. Então, Jeremias vem e fala: gente, é o seguinte, Deus não quer que vocês cortem, né, um pedaço da carne de vocês. Deus não quer que vocês cortem o prepúcio. Deus quer que vocês cortem a maldade do coração de vocês. Deus quer que vocês mudem. Deus não está nem aí para esses animais que vocês vêm entregar aqui no altar dele. Deus quer obediência. Então, Jeremias começa a pregar isso, tá, gente? E dentro desse contexto, a gente lembra que Josias não sabia muito bem o que fazer para purificar Israel. Josias não estava meio perdido, né? Ele não tinha uma lei ali para guiar ele. Então, ele estava meio perdido. Ele era obrigado a acreditar no que os sacerdotes diziam. Então, agora, eis que surge um profeta guiando Josias. E esse profeta começa a falar: olha, Deus não quer esses altares pagãos aqui no meio de Judá. Deus não quer esses altares para as estrelas, esse altar para Moloque aqui. Deus não quer essas coisas. Deus não quer casa de prostituição cultural aqui. Deus não quer que a população minta, adultere balanças. E com Jeremias começa a orientar aqui o que tem que fazer. E dentro da orientação de Jeremias, Josias começa então a fazer ali toda a purificação do reino de Israel. A gente lembra que até o reino norte ele vai lá purificar, tá? Então ele faz toda essa purificação. Jeremias havia falado que dentro do templo tinha imagens de outros deuses, tinha altares ali, né? E que Deus não queria isso. Só que isso continua dentro do templo. A gente vai ver que depois que acha o livro, isso ainda continua lá dentro do templo. Provavelmente ter deixado, então continuou dentro do templo. Mas fora do templo, tudo que estava ali de Josias foi tirado, tudo que era ali
idólatra, né, foi tirado por Josias. Ele expulsou todas as bruxas dali, expulsou os necromantes, né? Ele acabou com tudo, destruiu as casas de prostituição. Então ele realmente purificou ali todo o reino, exceto o templo, tá? Então, dentro desse contexto, no 18º ano do reinado de Josias, a gente lembra, Josias com 26 anos de idade, Josias então fala, já purifiquei todo o reino norte, já purifiquei todo o reino sul, já purifiquei o templo segundo o que os sacerdotes falaram que era para fazer, então acho que agora Deus vai se agradar ainda mais se eu reformar o templo dele. Então, eu sei que nesses 6 anos aí que eu tô purificando o reino norte, o Israel, eu sei que o povo tá dizimando, o povo voltou a entregar dinheiro lá no templo para os sacerdotes. Então tem muito dinheiro lá, de 6 anos tem dinheiro, então tem muito dinheiro. Vou fazer uma grande reforma. Porque o templo foi esquecido, tá tudo destruído, as paredes estão caindo, vou mandar reformar tudo. Então ele vai e manda os funcionários dele irem lá dentro do templo e pegar o dinheiro que foi recolhido nesses 6 anos para pagar carpinteiro, pagar pedreiro, etc. E conforme eles foram pagando, fazendo a reforma ali do templo e pagando, quando ficou com pouco dinheiro, já estava no finalzinho ali, e embaixo do dinheiro eles acharam o livro da lei. Então eles acharam a aliança da lei, a gente lembra ali, né? Quando acharam a aliança da lei, o funcionário, né, o sumo sacerdote mandou um funcionário ali e ler lá o livro para Josias, para o rei. Então os funcionários chegam lá e falam, Josias, achamos o livro da lei, aquele que foi entregue lá para Moisés. E diz o seguinte, ele leu o livro inteiro para Josias. Josias, ao ouvir aquele livro, se arrependeu, se converteu, né? A gente falou sobre isso ontem, Deus o perdoou e Deus falou que não mandaria no tempo dele o castigo sobre aquele povo, mas que aquele povo ia ser castigado. Deus não perdoava aquele povo, não. Mas Deus perdoava Josias, mas aquele povo não. Então, dentro desse contexto, a gente lembra que Josias foi ler a lei para o povo. Josias falou, caramba, se eu ouvi a lei e eu me arrependi e Deus me perdoou, talvez se eu ler a lei para todo mundo vai também se arrepender e Deus vai perdoar todo mundo também, Deus não vai castigar mais ninguém. Então ele foi ler a lei para todo mundo. Quando ele leu a lei para todo mundo, né, ele falou, gente, me prometam hoje que vocês vão cumprir o que está escrito nessa lei. Me prometam que vocês vão obedecer essa lei, por favor. Então eu falou, prometo sim. Prometo, rei, prometo, Josias. E ninguém obedeceu a lei. Tá? Então é dentro desse contexto que a gente está agora. A lei foi lida, foi feita uma grande Páscoa, como não havia sido feito desde da época lá do juiz Samuel, quando Samuel ainda era um juiz, né? Desde essa época. Então a gente lembra que dentro desse contexto, agora a sociedade mudou. Tá? Então agora você andava pelas cidades de Judá, você já não via pessoas livremente adorando a Baal. Não podia mais, porque mudou. Josias tirou isso, não podia mais, porque Josias era um homem zeloso. A Bíblia diz que não houve um rei igual a Josias, que zelasse tanto pelo cumprimento da lei. Ou seja, se ele visse alguém na rua adorando a Baal, era capaz dele prender e matar. Era esse nível de Josias, pelo que a Bíblia diz, tá? Então, o que acontece? Publicamente, as pessoas não podiam adorar mais a Baal. Não podia ter altar mais no meio do povo, assim, para Baal. Não tinha mais. Então, agora, as pessoas iam até o templo de Deus, adoravam Deus. Dentro do templo não tinham mais ídolos, nada, só tinha ali Deus, a Arca da Aliança, tinha tudo voltou ao seu lugar externamente, né? Mas agora em Jeremias capítulo 11, Jeremias começa a denunciar que na verdade houve uma mudança só externa, que na verdade o interior deles continua corrompido, eles não se converteram de coração. É isso que Jeremias começa a denunciar. Jeremias começa a falar, caramba, eu tô vendo, Deus tá vendo que vocês ficam orando a ele, vão lá no templo entregar sacrifício a ele, mas chegam em casa e oram para Baal. Mas vocês chegam em casa e praticam abominações diante de Deus. Vocês ainda continuam pecando, vocês não se arrependeram de coração. Vocês não se converteram a Deus de coração, vocês ainda não confiam em Deus totalmente. Tudo isso é falso, né? Dentro desse contexto, a gente lembra que Jeremias sai pregando isso por todo o Judá. Imagina, o Jeremias, filho de um sacerdote, ele sai gritando por Judá inteira que o povo é falso. E imagina, quem olhasse dizia que o povo realmente se converteu.
Era essa a questão, entendeu? Quando você olhava, você dizia, não, o povo se converteu mesmo. Olha, tá todo mundo indo lá entregar boi todo dia, tá todo mundo entregando dízimo, nossa, o povo se converteu. O povo tá indo todo dia lá pro templo, caramba, o povo se converteu de verdade. Você vê nas ruas a pessoa orando a Deus em voz alta, o povo se converteu, né? Então, dentro desse contexto, Jeremias sai pregando aos quatro ventos, gritando em alta voz de que é todo mundo falso, de que tudo aquilo é uma mentira. Ele fala, gente, vocês não se converteram nada. Vocês são uns hipócritas. Vocês estão aí fingindo que adoram a Deus com os lábios, mas o coração não adora a Deus, não. Vocês continuam aí, ó, adorando a Baal, vocês continuam aí praticando o mal. E ele sai falando isso por toda a Judá. O que acontece quando ele fala isso por todo o reino de Judá, né? Além de falar isso, ele sai, a pregação de Jeremias é uma pregação diferente a partir do capítulo 11, né? Ele não prega para o povo se arrepender. Ele não fala mais sobre isso, né? Ele não é um profeta que vai chegar e vai falar, gente, se arrependam que Deus vai salvar vocês. Ele não fala isso. Ele fala, vocês vão ser castigados. Não importa o que vocês façam, vocês vão ser castigados. Não importa o tamanho do bezerro que vocês deem no altar, vocês vão ser castigados. Já era. Mas haverá um remanescente que vai voltar. Então, procure ser um desses remanescentes que vai voltar. Vai ter um pessoal que vai continuar vivo, vai ser levado prisioneiro. Procure ser um desses que vai ficar vivo e ser levado prisioneiro. Mas que você vai ser levado, você vai. Ou você vai morrer ou você vai ser levado. Castigo vai chegar. E ele pregava isso. Ele não prega isso. E isso não é popular, Jeremias. O povo não gosta dele. E além do povo não gostar de Jeremias por causa da pregação dele, porque a pregação dele é bem essa mesmo. Vocês são um bando de falso. Vocês são os hipócritas, vocês são mentirosos. É isso que ele está querendo dizer na pregação dele, né? E fora isso, eles ainda falam, vocês não têm mais salvação. Vocês estão perdidos. Deus não está mais com vocês. E diante dos sacerdotes, esse tipo de pregação soava como uma pessoa antipatriota. Soava para os sacerdotes como um rebelde. Entende? Então, para os sacerdotes, eles entendiam o quê? Que Jeremias era um rebelde que estava incitando todo mundo a se rebelar. Se rebelar contra quem? Contra o sistema. Porque era essa questão de Jeremias. Jeremias falava, não adianta nada vocês irem lá e oferecer sacrifícios no altar de Deus. Não adianta nada vocês irem lá e entregar o dízimo de vocês. Tudo isso que vocês têm feito não vai adiantar nada. Porque vocês vão ser castigados. Porque a verdade é que o coração de vocês não se converteu. De coração vocês não se converteram. E isso, gente, era uma ameaça muito grande teológica. Era uma ameaça muito grande, né? Para os sacerdotes, porque ia contra a lei, né? Ia contra o que a aliança da lei, né, falava. É a mesma coisa que acontece mais pra frente lá com Jesus, né? Ia contra. E o que os sacerdotes falam? Esse profeta é perigoso. Esse profeta é muito perigoso, porque se o povo acreditar nesse profeta, eles vão desacreditar no templo e nos sacerdotes, porque eles vão dizer, então eu não preciso mais. Basta eu me converter de coração, né? E não é isso que Jeremias está pregando. Jeremias está pregando, cumpram a lei, mas também convertam-se de coração. Ele não está falando para não cumprir a lei. Mas ele está falando, não basta só cumprir a lei. É necessário que além de cumprir a lei, vocês também se convertam de coração. E é isso que Jeremias prega. Jeremias prega que não basta só cumprir a lei. E os sacerdotes pregavam o quê? Basta cumprir a lei. Se você só cumprir a lei, você vai ser salvo. Acabou. Não importa quantos pecados tem. Você cometeu um monte de pecado, vem aqui no templo, oferece uns sacrifícios aí, que seu pecado vai ser perdoado e pronto. É isso que os sacerdotes falavam. E Jeremias fala, não. Vocês têm que parar de ser sem vergonha. Vocês vão lá, pecam, oferecem sacrifício pelo pecado de vocês, voltam lá e pecam de novo, oferecem sacrifício de novo, pecam de novo, oferecem sacrifício de novo. Não. E os sacerdotes falam, não tem problema, pode sim. Né? É essa crise que está tendo aqui. Está tendo uma crise muito séria aqui no reino de Judá. E outro problema muito grande é que, assim, quem era o responsável religioso? Quem era responsável por fiscalizar a religião? Quem era responsável por ensinar a religião ao povo? Os sacerdotes.
Então, se a religião estava falhando, quem é que estava falhando? Os sacerdotes. Então, por isso que os sacerdotes vão começar a odiar Jeremias, ao ponto de querer matá-lo, ao ponto de persegui-lo, tá? E outra coisa que a gente deve imaginar é o seguinte, Jeremias, ele cresceu em Anatote. Ele cresceu numa cidade sacerdotal. Ele cresceu com os sacerdotes. E os sacerdotes eram muito respeitáveis. E agora que ele é maior, ele começa a falar mal desses sacerdotes. Ele começa a falar que a religião está falhando, que não está se ensinando direito a lei, que estão ensinando errado a lei. Quem é que está ensinando errado a lei? Os sacerdotes. Então, ele começa a criar um problema muito sério ali com os sacerdotes, tá? Então, dentro desse contexto, no final do capítulo 11, a gente viu que os sacerdotes, então, quiseram matar Jeremias. Então, lá no capítulo 11, no final do capítulo 11, diz que Deus falou para Jeremias, Jeremias, é o seguinte, lá em Anatote, né, onde você cresceu, onde você mora, os sacerdotes querem te matar de lá. Eles já mandaram você ficar quieto, para parar de ficar falando essas coisas que você fala aí. Mas como você continuar falando, eles vão falar que vão matar você. Quando Jeremias ouve isso de Deus, Jeremias começa a orar para Deus e fala, Deus, por favor, faz alguma coisa com eles. Deus, o Senhor é que julga, eu não vou fazer nada para me defender, mas me defende o Senhor. Faz alguma coisa, puna eles, castiga eles, Deus, né? E o que é que Deus responde para Jeremias? Deus fala, não, Jeremias, fica calmo, um dia eu vou castigar. Vai dar tudo certo, um dia eu vou mandar castigo sobre eles. E então, dentro desse contexto, agora no capítulo 12, a gente vai ver que Jeremias desanima. Jeremias fica chateado, entendeu? Então, parece que passou um determinado tempo e nada aconteceu. E esses sacerdotes que estão planejando matá-lo, esses sacerdotes que querem calá-lo de falar a mensagem de Deus, são homens respeitáveis diante da sociedade. São homens que têm prestígio diante da sociedade. E Jeremias fica indignado. Jeremias fala, caramba, Deus, eu tô desmoralizado. Eu tô aqui pregando o que o Senhor me mandou pregar e todo mundo me odeia. Eu sou impopular. Agora, esses homens maldosos que querem me matar, que querem me calar e não querem que eu fale a tua mensagem, eles são honrados. O povo fica bajulando eles. Eles prosperam e as pessoas ficam tão alegres dando presentes para eles. Não tá nem na metade. Então, Deus dá uma chamada nele, tá? Então, é isso que a gente vai ver hoje no capítulo 12. Deixa eu só ler aqui, eu anotei algumas observações importantes pra gente começar a aula. Deixa eu ver se eu falei tudo ou faltou alguma coisa. Falei sobre isso. Falei sobre isso também. Falei também. Eu anotei umas coisas pra não esquecer, gente. Pra qualquer coisa, se eu esquecesse aqui, eu falasse pra vocês. Espera aí. Falei isso também. Falei. Ok, eu falei tudo que eu tinha anotado aqui. Quando eu vou fazendo o estudo da palavra, eu vou anotando as coisas interessantes, né? Porque às vezes a gente deixa e esquece, né? Mas eu falei tudo agora, glória a Deus, amém. Então agora vamos começar a leitura, tá bom, gente? Amém, dentro desse contexto que eu tô falando. Jeremias está desanimado, tá bom? Então, assim, Jeremias soube que as pessoas da onde ele cresceu, os sacerdotes de Anatote, querem matar ele. E Deus falou que um dia vai castigar, entendeu? Um dia, né? Não agora. E ele quer agora. Ele fala, caramba, mas eles continuam aí sendo honrados pelo povo, né? Eu quero agora alguma coisa. E Deus fala que não vai fazer agora. E daí ele fica desanimado, fica triste, fica cansado. Ele fala, eu tô cansado. Tô cansado disso. No início do serviço, tá? Então agora diz assim no versículo 1. Jeremias falando para Deus, tá? Então Jeremias está naquela oração dele de desânimo, lembra? Então Jeremias assim, agora tá desanimado, porque ele tá vendo que o povo tá lá bajulando os sacerdotes de Anatote, tá vendo que o povo tá bajulando um monte de gente ruim, um monte de gente má, o povo quer tudo perverso, o povo tudo que não se arrependeu de coração, o povo tudo que finge que tá com Deus, mas na verdade tá adorando a Baal, e ele tá vendo tudo isso. Então agora ele começa uma oração de indignação com Deus, tá? Então ele fala assim, Deus, eu sei que o Senhor é justo. Eu sei que o Senhor é justo demais. Para que eu venha aqui te pedir alguma coisa, para que eu venha aqui te cobrar alguma coisa, quem sou eu, né? É nesse nível que ele tá vindo. Ele chega já nesse nível, tá? Ele vem falar com Deus, mas deixando muito claro que ele não tá falando que Deus é injusto. Mas ele quer falar com Deus um negócio que ele não tá entendendo, tá? É nesse nível. Então ele chega, Senhor,
eu sei que o Senhor é justo. Justo até demais, né? Quem sou eu para questionar a tua justiça? Quem sou eu para te questionar, Deus? Mas eu quero falar uma coisinha com o Senhor que eu não entendo. Não tá batendo com tua justiça. Porque eu sei que o Senhor é justo. Mas o que tá acontecendo aqui não tá de acordo com a tua justiça. E eu não tô entendendo. O Senhor me explica? Por que é que o Senhor tá deixando os ímpios prosperarem? Por que é que o caminho dos ímpios está dando certo? Não estou entendendo. Por que os apóstatas têm paz? Eu estou no maior tormento. O povo me seguindo, né? Me perseguindo. E eu aqui estou manifestando a minha fé através da obediência ao que o Senhor me chamou, ao fardo que o Senhor me deu. E enquanto isso, aqueles que apostataram da fé vivem em paz? Por que, Deus? E então aqui no versículo 2, Jeremias fala para Deus: Senhor, foi o Senhor quem os plantou. Foi o Senhor que plantou esse povo nessa terra. Foi o Senhor que os permitiu nascer, que os permitiu chegar até onde eles chegaram. Mas só que eles criaram raízes, se tornaram fortes. Eles crescem cada vez mais. E eles têm cada vez mais, prosperam cada vez mais. Parece que tudo vai bem para eles. Parece que tudo dá certo para eles. Né? Ele tá numa indignação total. Caramba, Deus, eu tô fazendo o que o Senhor me mandou fazer. Eu sou fiel a Ti, ameaçando minha vida, perigando eu morrer por Ti. E tá tudo dando errado pra mim, aparentemente. O povo me odeia, o povo quer me matar, eu tenho que fugir, tenho que sair da minha casa e fugir, eu tenho que me esconder. E enquanto isso, aqueles que te odeiam, aqueles que fingem que te amam, são os hipócritas, vivem aí livremente. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo pra eles. O que tá acontecendo, né? Então aqui ele fala assim, o Senhor que plantou esse povo, o Senhor que fez com que esse povo existisse, né? Mas só que eles criaram raízes. Caramba, tá tudo indo bem para eles estão aí crescendo cada vez mais. O que é isso, Deus? A verdade é que eles têm o Senhor na boca deles. Eles até falam de Ti, a boca deles até pronuncia seu nome, mas o coração deles está longe do Senhor. E por que é que eles prosperam? Por que é que tá tudo indo bem para eles? Aí no versículo 3, Jeremias fala, mas o Senhor, Deus, o Senhor me conhece, o Senhor me vê, o Senhor provou o meu coração e o Senhor sabe que eu estou contigo, o Senhor sabe que eu sou fiel. Então Deus arranca esse povo como ovelhas para o matadouro, consagra-os para o dia do massacre, Deus, né? Aqui ele está falando, Senhor, castiga esse povo, porque o Senhor sabe que eu sou fiel a Ti, porque eles não são fiéis, eles fingem que são, mas não são. Eles falam de Ti, mas o coração está longe, mas o Senhor bem sabe que eu sou fiel, que eu tenho Te servido. Então mata eles, consagra eles para que eles morram no dia do Teu castigo, no dia do Teu massacre. Deixa eles vivos para que eles sofram no dia do Teu massacre. Aí no versículo 4, Jeremias fala para Deus, até quando, Deus, a terra vai lamentar? Peraí que tem alguém tentando entrar aqui no meio, gente, só um instante. A paz, Débora, seja bem-vinda, viu? Amém. Aí no versículo 4, Jeremias fala para Deus, né? Até quando, Deus? Até quando a terra vai se lamentar? Até quando a terra vai ficar seca? E a erva de todo o campo também vai ficar ressecada? Por causa da maldade dos habitantes nessa terra, até os animais perecem, os pássaros perecem. O que acontece? Logo, a gente já tá vendo que tá chegando num período de seca, tá? A terra começa a não produzir mais o que ela deveria produzir. Já começou esse processo, só que o negócio vai ficar pior, tá? A gente vai ver isso em Abacuque, tá? Então tá chegando bem perto já do livro de Abacuque. Abacuque surge nessa época aqui, né? Então Abacuque é um contemporâneo aí do profeta Jeremias.
Abacuque surge nessa época, e é por isso que fala no livro dele, né? Ainda que a figueira, né, não floresça, ainda que a videira não dê seu fruto, né? Essas coisas todas que ele fala é por conta disso, tá? Então, tá acontecendo isso na história. Deus está muito irado com esse povo. Deus está muito irritado com esse povo. Então, a terra já não produz o que deveria produzir. Deus não envia mais a chuva e a terra secou. Então, o pouco que se planta já não se colhe mais, tá? Então, é dentro desse contexto aqui, tá? E a terra sofre. E é isso que Jeremias está falando. Deus, eu sei que a terra está sofrendo por causa do pecado do povo. Por causa do pecado desse povo é que a terra está sofrendo. Até os pássaros estão morrendo. Os animais também estão morrendo, porque a Bíblia diz isso, a gente vai ver, né? Que até os animais, a gente até viu um tempo atrás, né? Também sobre isso, que os animais começam a morrer, né? No livro de Abacuque também está dentro desse contexto, né? Onde não tem comida, os animais não conseguem mais pastar, não tem comida, tal. O negócio está bem feio, né? O visual ali, a situação está bem escassa, né? E é dentro desse contexto agora que Jeremias começa a falar, tá? A gente está chegando perto do cenário que é apresentado em Abacuque, já está bem próximo mesmo. Então aqui Jeremias fala: Senhor, a terra tem sofrido por causa do pecado desse povo. Os animais têm morrido por causa do pecado desse povo. Os pássaros têm morrido por causa do pecado desse povo. Até quando o Senhor não vai fazer nada? Faz alguma coisa, Deus. Castiga esse povo pecador, né? Nesse sentido que ele está falando. Aí no finalzinho ele diz assim: porque a verdade é que esse povo fica dizendo o seguinte, Deus. Deus não vê o nosso futuro, né? Aqui Jeremias está querendo dizer que eles ficam falando o seguinte: Deus não vê o nosso futuro. O que é que ele está querendo dizer? Deus não vai fazer nada, entendeu? Deus não vai fazer nada. Não tem problema não. Vamos continuar pecando. Tá tudo certo. Então agora no versículo 5 Deus responde a oração de Jeremias, né? Lembra que eu falei? Jeremias está no início da missão. Ele foi chamado para uma missão difícil. E Deus avisou isso lá para ele, no capítulo 1, lembra? Deus falou: te prepara, porque o caminho vai ser longo, muita gente vai querer te matar. Deus avisou Jeremias. E Jeremias agora está cansado, entendeu? Então Jeremias está desanimado. Jeremias está muito desanimado porque começou a perseguição, mas não está nem perto ainda da perseguição que ele vai passar. Está muito longe ainda. Esse homem ainda vai ser muito perseguido. Mas no comecinho ele já ficou meio desanimado. E ele faz essa oração para Deus que ele está desanimado. E Deus responde assim para Jeremias: Jeremias, se a corrida com os caminhantes te cansa, como você quer competir com cavalos? Em uma terra de paz não te sente seguro. Mas como você vai fazer no matagal do Jordão? Qual é o cenário aqui que Deus está usando, né? Deus está usando uma metáfora aqui para falar sobre Jeremias. Ele está falando assim: Jeremias, numa corrida onde é homem com homem correndo, uma maratona, imagina, onde tem um monte de homens correndo, entende? Deus está falando assim: numa corrida onde você está correndo com homem, é o mesmo nível, o desafio é igual. O desafio que é para ele é o desafio para você, é um desafio simples. São 2 homens correndo. Se isso te cansa, como é que você vai correr com um homem que esteja montado num cavalo? O que Deus está querendo dizer aqui? Jeremias, se um desafio tão simples já te cansa, como você vai vencer um desafio mais complexo? Deus está querendo dizer: Jeremias, você não viu nada. Você não viu nada ainda, Jeremias. A paz, Paulina, seja bem-vinda. O que Deus está querendo dizer aqui é: Jeremias, você não viu nada ainda. Jeremias, ainda tem muita coisa para acontecer. Agora, no início da missão, não tem nada e você já está cansado. Imagina quando vier o que eu tenho preparado para vir. Você está se cansando muito rápido, Jeremias. É isso que Deus está falando. Então, no finalzinho desse versículo, Deus diz, né? Em uma terra de paz, você não se sente seguro? Como é que você vai fazer quando estiver no matagal do Jordão? É o mesmo sentido. Jeremias, se você está se sentindo inseguro agora, que eu ainda não fiz nada, imagina quando eu fizer. Eu ainda tenho muita tribulação para mandar aí para esse povo. O meu castigo ainda vai começar. Se você está se sentindo inseguro numa terra tranquila, imagina quando você estiver lá no meio da floresta do Jordão.
É nesse nível, né? Deus está falando, se você está se sentindo inseguro agora, imagina quando eu mandar a Babilônia aí dentro. Imagina quando o negócio engrossar. Se você já está se sentindo inseguro agora. E então, no versículo 6, Deus diz, Jeremias, tu não sabe de nada. Você está desanimado porque os sacerdotes de Anatote querem te matar? Você está triste? Porque o povo da cidade onde você cresceu quer te matar? Eu te digo, os da tua própria casa querem te matar. Eles, dentro da tua própria casa, te traíram. E você está cansado? Você não sabe de nada, Jeremias. Você não tem ideia do que está por vir, Jeremias. Né? Se fortaleça, né? Nesse sentido, né? Então, aqui no versículo 6, Deus diz isso. Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, até eles te traíram, Jeremias. Você está surpreso porque os sacerdotes de Anatote te traíram? Tua própria família te traiu, Jeremias. Tua própria família quer te entregar, Jeremias. Até eles gritaram atrás de ti, Jeremias. Até eles concordam em te matar, Jeremias. Jeremias, não confie em ninguém. Não confie nem mesmo na tua família quando eles te falarem coisas boas. Porque eles também estão contra você. Uau, Deus dá um chacoalhão ali em Jeremias, né? Então agora no versículo 7, Deus continua falando para Jeremias. Jeremias, eu abandonei a minha casa. Ele está falando o templo, Deus. Que ele abandonou, ele não está mais naquele lugar. Isso que ele está falando, eu abandonei o templo. Eu vou deixar que ele seja destruído pela Babilônia. Eu abandonei. Eu rejeitei a minha herança. Deus está falando, eu rejeitei Israel. Eu entreguei a minha amada, aquela que eu tanto amava, e eu resgatei lá do Egito. Eu entreguei nas mãos dos seus inimigos. Sabe por que, Jeremias, no versículo 8, Deus fala, sabe por que eu fiz isso? Porque a minha herança foi para mim como um leão na floresta. Sabe aquela imagem de que quando você está alimentando um animal, o animal vem e morde tua mão, né? É nesse sentido que Deus está querendo falar aqui. Deus está falando que ele cuidou com tanto amor e com tanto carinho. É como se você cuidasse de um animal com tanto amor e com tanto carinho e depois esse animal vem para cima de você, entendeu? E te machuca. É isso que Deus está querendo dizer. Deus está falando que cuidou de Israel com tanto amor, com tanto carinho. Israel era a herança deles. E quando eles cresceram, eles se tornaram como um leão na floresta e vieram contra Deus. Avançaram contra Deus. E aqui diz, eles levantaram contra mim a voz deles, e por isso eu os odiei. Na Bíblia, né, quando diz a palavra odiei, algumas traduções trazem a palavra odiei, né? No hebraico não é odiei. A palavra do hebraico correta é aborreci, né? É igual quando lá na frente você vê que a Bíblia diz que Deus amou mais a Jacó e aborreceu a Esaú, tá? Não é Deus amou mais a Jacó e odiou Esaú. Não é isso que fala. Fala Deus amou a Jacó e Deus aborreceu a Esaú. É a mesma coisa quando fala ali de Jacó com as duas esposas dele. Jacó amou mais a Raquel e aborreceu a Lia, tá? O que significa esse aborreceu no hebraico? No hebraico, aborreceu não é odiar. Que bom, a Luciane tá falando que no dela tá aborreci. O que significa aborrecer, né? No hebraico, aborrecer significa amar menos, tá? Não é odiar, é amar menos. Então, o que Deus está dizendo aqui? Que com essas ações, por ele ter alimentado tanto aquele povo, né? Ter criado aquele povo como se cria um animal com todo amor, né? Para o animal ser manso. Quando o animal cresce e fica forte, o animal se volta contra você e quer te matar, né? Então, por causa disso, Deus está falando. Por causa disso, porque eles se levantaram contra mim, foi que eu os amei menos. Entendeu? Ao ponto de entregá-los aos seus inimigos. Não é que Deus está odiando esse povo. Deus não é nesse sentido que é falado. Mas no sentido de que agora ele está amando menos. Ao ponto de entregar a sua amada, né, pro inimigo dela. Então aqui no versículo 9 diz, será a minha herança uma ave de rapina colorida, para que acerquem as aves de rapina? Ide, reúnam todos os animais selvagens, trazei-os para comer, né? O que é a ave de rapina? Aves de rapina, eu pus até aqui umas observações de exemplos de aves de rapina. Quais são as aves de rapina? Gaviões, águias,
falcões, corujas, essas são aves de rapina, tá? As aves de rapina, geralmente elas não são coloridas. As aves de rapina, geralmente elas têm uma cor neutra. Isso é da própria natureza delas. Por quê? Porque elas são aves predadoras. Então, elas precisam ter uma cor, né, mais neutra, para que a caça dela não veja elas chegando, tá? Então, quando elas vão ali, né, abocanhar uma presa, a presa não percebe, porque elas têm uma cor mais neutra, né? Imagina uma ave toda colorida, né? Vai ser vista de longe. Então, não, ela tem uma cor mais neutra, tá? Então, o que Deus está querendo dizer aqui, né? Que Israel é como uma ave de rapina colorida. A paz do Senhor Jesus, pastor Arimateia, amém, seja bem-vindo. O que está querendo dizer aqui Jeremias, né? Deus está falando para Jeremias. Israel é como uma ave de rapina, mas é como uma ave de rapina colorida. Eles se acham muito espertos, mas não são, nesse sentido, tá? Então, imagina uma ave de rapina colorida, tá? Uma ave de rapina, ela também é presa para outros animais, né? Apesar dela ser uma ave predadora, como eu acabei de explicar, ela também é uma presa para determinados animais. E até entre eles pegam, entre eles mesmos, né? O falcão vai lá e tenta pegar a coruja, né? Entre eles mesmos, as próprias aves de rapina, elas arrumam presa entre elas mesmas, tá? E é isso que Deus está falando aqui. O meu povo se acha tão esperto, mas não são. Eles se tornaram como aves de rapina também. Mas eles estão achando que eles são aves de rapina como as outras. Mas eles são como aves de rapina colorida. Qual é o problema de uma ave de rapina colorida? A ave de rapina colorida a gente não consegue fazer presa nenhuma. Porque de longe a presa tá vendo que ela tá vindo, né? Então, imagina, tem uma presa ali, a ave de rapina, né? Imagina um falcão colorido. Um falcão todo colorido, né? Não é um falcão de uma cor só. Falcão todo brilhoso, todo colorido, né? Ele vai chegar para abocanhar um animal. Gente, de longe ele é visto. O animal vai fugir dele facilmente. Então, é uma ave inútil. Ela não consegue pegar. É mais difícil para ela conseguir alguma coisa, porque ela é inútil. Ela é uma coisa disforme, é uma coisa que não deveria ser daquele jeito. Deveria ser de outro jeito, ela deveria ser sempre neutra, né? E fora isso, o que acontece? Uma ave de rapina colorida, ela se torna presa de outros animais. Uma presa fácil, porque ela é colorida. Porque a ave de rapina, ela usa geralmente a cor neutra dela para ela se esconder, tá? Então, quando chega algum predador para abocanhar uma ave de rapina, ela vai e se esconde numa árvore, ela fica despercebida ali, ninguém percebe, porque ela se confunde com o tronco da árvore, tá? Então, as aves fazem isso, as aves de rapina. Mas como uma ave de rapina colorida vai se esconder? Não se esconde, né? E é isso que Deus está falando aqui. Por isso que Deus está comparando Israel a uma ave de rapina, tá? Então aqui ele está falando, será que a minha herança é uma ave de rapina colorida? Para que as outras aves de rapina a cerquem? Será que vocês se tornaram isso? Vocês se acham tão espertos, mas na verdade vocês são presa. Não conseguem nada e ainda são presas das outras nações, né? É nesse sentido que ele está falando. Ele está falando que o povo dele quis ser tanto igual a outros, né? Porque os outros já eram aves de rapina. E eles quiseram ser igual às outras nações, né? E eles acham que são. E Deus está falando, vocês acham que são igual às outras nações. Vocês acham que são uma ave de rapina. Mas vocês são uma ave de rapina colorida. Vocês não são. Vocês não são igual a eles. Vocês são como uma criatura disforme. Deus fala, quer saber? Reúna aí todas as nações. Vem todo mundo aqui fazer a festa e abocanhar meu povo. Vem todo mundo aqui ceiar em Judá. Vem todo mundo aqui, pega cada um que quiser aqui. Invada aqui a terra de Judá e pegue todas as terras, leve esse povo. Venha todas as nações, vem, pode vir todos os animais, não precisa ver só ave de rapina, não. Vem todo mundo, né? Deus já chuta o balde que já tá no limite desse povo, né? Aí no versículo 10, Deus diz, pastores em grande número destruíram a minha vinha, pisaram a minha possessão, transformaram a minha possessão preferida
em um deserto de desolação. Deus usa muito essa linguagem para falar do povo dele como uma vinha plantada, né? Então ele usa muito essa linguagem de que ele retirou lá do Egito esse povo, né? Como se ele tivesse, no sentido figurado, ele fala como se ele tivesse vindo com uma plantação de uva, sabe? Ele foi lá no Egito, arrancou até a raiz uma plantação de uva e veio vindo andando com aquela plantação de uva, preparou o terreno em Canaã, nesse sentido, e plantou ali aquela plantação de uva. E ele regou com o maior cuidado do mundo, fertilizou, tratou ali com o maior amor do mundo para que aquelas raízes crescessem bastante, ficassem bem longas, para que ninguém jamais viesse e puxasse ali, porque a raiz nem ia deixar arrancar, né? Então ia estar muito bem fincado. E ele sempre usa muito essa linguagem, né? A Bíblia sempre usa muito essa linguagem. A paz do Senhor Jesus, Evandro, seja bem-vindo. A Bíblia sempre traz muito essa linguagem para falar sobre Israel, tá? Então Deus usa muito essa linguagem de vinha para falar sobre Israel. E Deus aqui fala que quem foi que destruiu a vinha dele? Ele está falando, não foram os inimigos que destruíram a minha vinha. Não foram as outras nações que destruíram a minha vinha. Ele está dizendo, não foi a Babilônia que destruiu Israel. Não foi a Assíria que destruiu Israel. Não foram os filisteus que destruíram Israel. Não foi o Egito que destruiu Israel. Deus está falando, foram seus próprios pastores. Ou seja, foram seus próprios reis. Foram as próprias autoridades dentro de Israel que destruíram Israel. Foi Manassés, foi Amon. Foram os próprios reis de dentro de Israel que destruíram Israel. Que destruíram a minha vinha. Foram eles que transformaram a minha vinha, que era uma possessão preferida para mim, em um deserto de desolação que para mim hoje não tem mais utilidade. Por isso que eu estou abandonando ela, né? Nesse sentido que Deus está falando aqui. Aí no versículo 11 diz assim, fizeram dela uma região devastada. Ela está de luto, devastada diante de mim. Deus está falando, esses pastores que deviam guiar meu povo, foram eles que destruíram o povo. Foram eles que destruíram a minha vinha. E eles devastaram ela de tal forma, e tudo isso foi feito diante de mim. Eu vi tudo isso sendo feito. E aqui diz, toda a terra está devastada, e não há ninguém que coloque isto em seu coração. Ele diz, tudo isso foi feito diante de mim, eu estava ali. Bastava clamar a mim, bastava lembrar de mim, que eu os resgataria, que eu consertaria a minha vinha. Mas não se lembraram. E o pior de tudo é que eu tenho levantado profetas. Eu tenho levantado pessoas. Mas o coração de vocês não se converte. Vocês não entendem. Isso é o pior de tudo. Aí no versículo 12, então diz, sobre todas as colinas do deserto chegaram os devastadores. Porque Deus tem uma espada devastadora. De uma outra extremidade da terra não há paz para toda a carne. Aqui ele está falando sobre algo futuro, não é uma cena que ele está vendo agora, tá? Então Jeremias está profetizando para o dia do juízo. Então Jeremias está descrevendo aqui o momento em que a Babilônia invade. Então ele está descrevendo esse cenário, que lá das montanhas, lá das colinas do deserto, ele já vê aqueles que vão devastar essa terra chegando, que é a Babilônia, tá? Ele ainda não está vendo neste momento da história, mas ele está descrevendo o que vai acontecer. Então aqui ele diz, de uma outra extremidade da terra não há paz para toda a carne. Ele vê que essa falta de paz vai vir sobre todo mundo. Ninguém vai escapar do juízo de Deus. Então aqui ele começa a falar de uma forma mais ampla, né? Como realmente indicando não só o juízo de Israel, o juízo de Judá com relação à Babilônia, mas aqui também ele fala sobre o juízo sobre todo mundo, tá? E tanto que ele vai falar sobre as outras nações agora abaixo. E é nesse sentido que ele fala mesmo, que tá vindo, porque a espada de Deus é devoradora. A espada de Deus não é brinquedo não, a espada de Deus vem para devorar tudo. E todas as nações sentirão, todos os lugares, ninguém terá paz, porque a espada de Deus está vindo para julgar todo mundo. Aí no versículo 13, então, Deus diz assim, eles semearam trigo, mas colheram espinhos. Eles se cansaram de trabalhar sem resultado nenhum. Eles têm vergonha das suas colheitas, por causa da ardente ira de Deus. O que ele está querendo dizer aqui, né?
eles semearam trigo. Você vê que eles semearam algo bom, certo? Eles plantaram algo bom. O que está querendo dizer aqui? Vamos lembrar o contexto do que eles estavam vivendo? Josias havia feito a grande reforma, certo? E havia uma purificação externa. Externamente, você olhava e parecia que aquele povo era religioso, né? Quem visse ia falar, caramba, olha que nação religiosa, essa nação se converteu. Mas Jeremias denuncia que internamente não era assim. Internamente aquele povo não havia se convertido. Eles iam lá, oravam a Deus, clamavam a Deus, saíam em alta voz falando o nome de Deus na rua, sacrificavam, dizimavam, cumpriam os rituais da lei de Deus, mas no seu interior pecavam. Chegavam em casa, oravam a Baal, e eles no seu coração pecavam. E aquilo dali nada adiantava, né? Nada adiantava eles cumprirem aqueles rituais religiosos se o coração não estava com Deus. E é isso que está sendo falado aqui. Eles semearam trigo. Por que eles semearam trigo? Porque eles cumpriam os rituais da lei. O que eles faziam não era ruim. Era para eles terem colhido coisas boas. Porque eles estavam plantando coisas boas. Então, quando eles iam lá fazer os rituais da lei, isso não era ruim. Isso era algo bom deles estarem cumprindo os rituais da lei. Só que eles iam fazer isso com mau coração. Eles iam fazer isso com outros interesses. Eles iam fazer isso sem uma conversão verdadeira. Ou seja, o que eles plantavam não florescia. Então, em vez deles colherem o trigo que eles plantavam, porque a semeadura foi boa, eles cumprirem a lei era bom, cumprir o ritual da lei era bom, mas como eles faziam aquilo com mau coração, eles não colhiam a bondade das ações que eles faziam. Eles colhiam só espinhos, porque não produziam o efeito que eles faziam. De nada adiantava eles dizimarem, se eles faziam aquilo com o coração ruim, sem a conversão verdadeira, de nada adiantava eles ofertarem, de nada adiantava eles sacrificarem, de nada adiantava eles jejuarem, de nada adiantava nada que eles faziam, oração nem nada, porque a ação era até boa, a semeadura era legal que eles faziam, mas por que eles não colhiam o que eles semeavam? Porque o coração estava distante de Deus, e então eles colhiam espinhos. Em vez de colher trigo, eles colhiam espinho. Então, por isso que eles não entendiam. Caramba, eu tô orando a Deus para que aconteça tal coisa e acontece o contrário do que eu orei. Porque eles semearam trigo, mas colheram espinhos. Eles oraram. E a oração é uma semeação de trigo, é uma semeadura boa. Mas na hora de colher, como aquela oração não foi com o coração verdadeiro e genuíno, ele não estava verdadeiramente convertido, né? Ele não colheu o fruto daquela oração. Ele colheu espinho. E é isso que Deus está dizendo aqui. E o que acontece? Eles se cansam de trabalhar e não ter resultado. Ou seja, eles fazem muita coisa. Eles não faziam pouca coisa. Quando diz aqui que eles se cansam, é que eles faziam muita coisa. Significa, eles se cansam. Eles oram 5 vezes por dia. Eles se cansam. Eles ofertam todos os dias. Eles se cansam. Eles jejuam sempre. Sabe, eles têm uma entrega, eles se cansam de tanto fazer. Sim, eles fazem muita coisa, ao ponto de se cansar. O tanto que eles fazem, o tanto que eles jejuam, o tanto que eles fazem compromisso, o tanto que eles ofertam, o tanto que eles sacrificam. Eles fazem muito, ao ponto de cansar eles. Mas não tem resultado algum. Porque não é a quantidade do que se faz, é a qualidade. Tudo que eles fazem não tem qualidade alguma, porque o coração deles não é sincero. O coração deles não é honesto. Então aqui diz, eles têm vergonha de suas colheitas. E tudo isso aconteceu por causa da ira ardente de Deus. Eles têm vergonha do que eles colhem. Eles têm vergonha do que eles acabam recebendo, né? Do resultado que há. E por que é que eles estão recebendo o que estão recebendo? Por causa da ira de Deus. Porque eles não enganam a Deus. Eles podem enganar os homens, né? Porque quem olhasse, realmente foi o que eu falei, quem olhasse, você diria que realmente era um povo muito religioso. Uau, que povo, nossa, era um povo santo, né? Que povo religioso, né? Ora tanto, né? Não sei o quê. Mas não. Aquilo dali, né? Não enganava Deus. Porque o coração deles estava distante, tá? E é nesse contexto, como eu estava dizendo, por isso que Jeremias é odiado, tá, gente? Você vê o nível de pregação de Jeremias.
Primeiro, Jeremias está falando que todo mundo é falso. Jeremias andando pelas ruas, imagina, Jeremias, né, um filho de um sacerdote, saindo pelas ruas pregando que o povo é tudo um bando de falso. Que o povo, por mais que cumpram os rituais da lei, a lei não vai surgir efeito sobre eles nunca, porque o coração deles não está voltado a Deus. E além disso tudo, né, dele trazer uma inimizade com o povo, porque ele é um profeta muito impopular. Além do povo não gostar de Jeremias por causa da pregação de Jeremias, porque ele está falando que o povo é falso. Ele está querendo dizer que o povo é mentiroso, né? Além disso, do povo não gostar da pregação dele, ele também fala que Deus vai castigar o povo. Ele fala, gente, não tem mais arrependimento. Ele não prega, gente, arrependam-se, Deus vai salvar vocês. Não. Ele fala, gente, já era. Vocês vão ser castigados e acabou. Vocês vão ser castigados e acabou. E o povo não gostava de ouvir isso, né? Como eu disse há alguns minutos atrás, se eu não me engano, o profeta Amós que pregou sobre isso, né? E o povo queria matar ele. E é sempre assim, gente. Muitos profetas foram mortos por causa disso. Porque eles falavam coisas que o povo não queria ouvir, né? Então, você dizer que Deus já não tem mais perdão para o povo, que aquele povo vai ser castigado, era até de certa forma uma blasfêmia diante dos sacerdotes, tá? Então, eles entendiam como Jeremias sendo um rebelde. Eles entendiam que Jeremias era um antipatriota, um antirreligioso, entendeu? Eles entendiam que Jeremias era um extremista. Eles entendiam que Jeremias estava incentivando, né, o povo a se rebelar. Eles entendiam tudo isso, que Jeremias estava afrontando a Deus por falar que Deus abandonou a nação que Deus escolheu, entendeu? Então era nesse sentido que eles olhavam para Jeremias, por isso que ele era tão odiado. E fora isso, os sacerdotes odiavam ele, como eu disse, porque ele, ao dizer que o sistema religioso era fracassado, ao dizer que a religiosidade daquele povo era falsa, ele estava atribuindo a falha daquela religiosidade aos sacerdotes, porque era o dever dos sacerdotes, né? O dever dos sacerdotes era ensinar a lei, o dever dos sacerdotes era administrar a religião, o dever dos sacerdotes era fiscalizar o cumprimento da religião. Então, se a religião falha, quem é que está falhando? Os sacerdotes. Então, por isso que os sacerdotes odiavam tanto Jeremias, tá? Então, a gente começa a ver aqui, contextualizando a pregação de Jeremias, porque ele vai ser tão odiado e porque ele vai ser tão perseguido, tá? Inclusive por sacerdotes, né? Então a gente começa a ver esse cenário aí, porque realmente ele era como eu disse, ele era uma ameaça teológica. Ele era uma ameaça para o sistema religioso, tá? Assim como a gente vai ver mais pra frente lá com os fariseus e Jesus, né? Jeremias, ele era uma ameaça para o sistema religioso da época. Ele era uma ameaça, porque os sacerdotes diziam, basta cumprir a lei. E Jeremias falava, não basta. Não basta. Se você cumprir a lei sem o coração sincero, não vai bastar. Vocês vão ficar mal do mesmo jeito, não vai ser salvo não. Era isso que Jeremias falava, Deus só vai salvar vocês se vocês cumprirem a lei com o coração sincero. E os sacerdotes falam, não, basta cumprir a lei. Ó, você tá falando aí, ó, você tá viajando, né? Então é dentro desse contexto, tá, gente? Aí no versículo 14 diz, assim disse Deus a respeito de todos os meus maus vizinhos, que tocaram na herança que eu dei a meu povo, Israel. Eis que vou arrancá-los do seu solo, mas a casa de Judá eu a arrancarei do meio deles, tá? Aqui agora começa a falar sobre o julgamento sobre todas as nações, porque Deus está falando que vai julgar o povo dele. Deus está falando que vai julgar Judá. Mas Deus está falando, eu também vou julgar as outras nações, não é só Judá não. Eu tô vendo. Eu vou julgar primeiro a minha nação. Eu vou julgar primeiro aqueles que eu dei mais. Então eu vou julgar eles separados. Eu vou julgar só Judá. E depois que eu julgar Judá, eu vou julgar as outras nações também. Eu vou julgar as outras nações porque eles perturbaram o meu povo. Eles vieram aqui tocar na herança que eu dei pro meu povo e vieram tocar na minha herança, no meu povo. Vieram ensinar coisa errada pro meu povo. Eu vou também castigar eles, vou cobrar deles também. Mas antes disso, eu vou tirar o meu povo do meio deles. Eu vou trazer meu povo de volta. E engraçado, quando você lê o livro de Apocalipse, né, diz isso. Diz que o povo de Israel vai ter um julgamento separado, né? Então a gente não vai ser julgado junto com o povo de Israel. Porque, gente, eles são diferenciados, né? Eles foram um povo escolhido. E quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado, né? Então o julgamento deles é diferenciado. É igual, por exemplo, a Bíblia diz, né?
existem alguns ministérios que vão ser cobrados diferente. A cobrança é maior. Um deles é o mestre, né? O mestre da palavra. Tiago, até se eu não me engano é Tiago que fala. Tiago fala, se for para escolher, se eu pudesse escolher, né? Se você puder escolher, não escolha ser mestre da palavra, porque ele será o mais cobrado. Porque Deus vai cobrá-lo por tudo que ele ensinou, por tudo que ele deixou de ensinar. E é o mais cobrado, né? Porque é ensinar a palavra de Deus, né? Vai ser, quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado, né? E é no mesmo sentido o povo de Israel. Muito cuidado a eles, né? Então eles vão ser cobrados. E o julgamento deles é separado, porque houve uma promessa sobre eles, né? Então o julgamento deles é separado do nosso, tá? E então aqui diz, né, que Deus vai primeiro resgatar eles e depois julgar as outras nações, né? E na Bíblia diz isso, que ainda haverá conversão, né? Então hoje você vê que assim, são poucos, né? Os judeus, assim, pelo pouco que eu pesquisei, são poucos os judeus convertidos, né, ao cristianismo, né? Porque os judeus, a maior parte dos judeus, eles não aceitam Jesus como Messias, né? Mas a Bíblia diz que haverá um tempo em que muitos se converterão. Isso estará perto do fim, já próximo do fim. Muitos judeus se converterão, muitos judeus, né, crerão, né? E tem a ver com o que está dizendo aqui, né? Deus vai julgar as outras nações, mas primeiro vai tirar eles do meio deles. Então no versículo 15 diz, mas depois que eu os tiver arrancado, terei novamente pena deles, né? Uau! Aí tá falando assim, quando Deus trouxer de volta o seu povo, quando Deus trouxer de volta o povo de Israel, Deus vai querer castigar as outras nações? Vai. Mas ao mesmo tempo, Deus vai ter dó das outras nações também. E Deus vai dar uma nova chance para as outras nações. Para que cada um também tenha sua herança. Para que cada um também tenha sua terra. Porque Deus também quer as outras nações. Aqui já começa a falar claramente, né, sobre os gentios sendo alcançados pela promessa de Deus. Deus está falando sobre uma herança para os gentios. Deus está falando sobre uma terra que ele vai preparar para os gentios. Ele está dizendo que primeiro ele vai resgatar o povo dele. E depois que ele resgatar o povo dele, ele também vai dar uma chance para as outras nações por pena delas, né? E então ele vai conduzir essas nações até uma herança. Ele vai conduzir essas nações até uma terra. E se essas nações realmente aprenderem o caminho do povo de Deus, de modo a poder jurar pelo nome de Deus, do Deus vivo, como Deus ensinou ao povo dele. Não, aqui está dizendo, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, e então serão edificados no meio do meu povo, né? Aqui Deus está falando, da mesma forma que essas nações ensinaram o meu povo a jurar por Baal, da mesma forma que essas nações ensinaram o meu povo a adorar Baal, Moloque, etc., e o meu povo aprendeu a adorar, da mesma forma, o meu povo vai ser trazido de volta e vai ensinar eles a adorarem a mim, a Deus, né? E isso se cumpre realmente, né? Através ali de Paulo. Paulo foi o apóstolo dos gentios, né? E ele sai ali ensinando os povos dos gentios a adorarem a Deus, né? Então a gente vê isso se cumprindo realmente, né? Deus veio ali, né? Jesus veio, trouxe de volta os seus, né? E então ele saiu pregando para as outras nações, ensinando as outras nações, né? Assim como as outras nações um dia ensinaram Israel a adorar a Baal, Moloque, né? Quemos e etc. Agora o povo de Judá ensinaria, né, as outras nações a adorarem a Deus, assim como um dia eles foram ensinados. Então, se eles aprenderem verdadeiramente o caminho de Deus, o caminho do povo de Deus, aí Deus vai salvá-los. Deus terá uma herança para eles e Deus terá uma terra para eles. É essa promessa que a gente tem, né, gente? Que há, realmente, nós gentios, há uma herança para a gente, sim, e há uma terra, sim, para a gente preparada, né? É essa promessa que Jesus nos faz, tá? Amém, glória a Deus. Aí no versículo 17, para finalizar a aula de hoje, amém, diz assim, mas se não escutarem a minha voz, se não escutarem a minha palavra, se não me escutarem, eu arrancarei essa nação
e a exterminarei. Assim diz Deus. Então, né, para isso tem que escutar e andar nos caminhos de Deus, né? Foi como a gente viu na pregação de Jeremias, no capítulo 11, né? Não basta só escutar, tem que praticar, né? E é isso que Jeremias 11 falou e é isso que Deus fala agora. E a gente vê que incrível aqui falando sobre os gentios, né? Glória a Deus, amém. Então, gente, que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus, amém. Tá? E até segunda-feira, com a graça de Deus, pra gente dar continuidade aí ao nosso estudo, tá bom? Aí segunda-feira a gente vai falar sobre Jeremias 13. Como eu disse, a gente já tá bem pertinho da morte ali de Josias, tá? A gente tá pertinho ali da morte de Josias, a gente vai ler um pouquinho mais de Jeremias, tá perto da morte de Josias. A gente vai entrar no livro de Abacuque, tá? Porque Abacuque também tá aí nesse período, ele é contemporâneo de Jeremias. Ele tá nesse período difícil que a gente já tá começando a ver aqui na história, né? Onde a terra já não tá produzindo mais o que tem que produzir. Daqui a pouquinho a gente vai ver Jeremias falando isso sobre um período de seca, o negócio vai ficar ruim aqui, tá? Então a gente vai ver a morte de Josias, então a gente entra ali no livro de Abacuque também e vai estudando aí, daqui a pouco entra Daniel também, tá bom? Porque Daniel daqui a pouquinho vai ser levado também, Daniel tá no primeiro cativeiro, né? Daniel vai ser levado para Babilônia daqui a pouquinho também. Ah, Paulina, tem sim, tem um grupo específico, tá? Inclusive, nesse grupo específico, sábado e domingo a gente não tem aula, mas eu faço indicação de filme, documentário, eu sempre dou alguma indicação para reforço de estudo. Eu vou te passar meu número, você tem como anotar? Eu te falo agora, eu vou escrever aqui também no chat, mas eu te falo para você anotar, se você puder anotar meu número, você me manda uma mensagem e eu te coloco no grupo, tá? Tô escrevendo aqui meu número, tá? No chat. Eu escrevi meu número no chat. Se você não conseguir pegar no chat, você me fala que eu te falo ele agora de novo para confirmar, tá? Ó, os grupos que a gente tem de estudo são grupos fechados, tá bom? Então, são 3 turmas fechadas que a gente tem. Só eu falo no grupo, mas assim, ele é muito concentrado, tá? No estudo. São mais de 300 pessoas em cada grupo, então o povo já tá acostumado com esse... Amém, Luciene, Deus te abençoe, bom descanso, amém. O povo já tá acostumado com esse jeito, tá? Então eu sou bem objetiva, é estudo mesmo, tá? Então o povo já tá acostumado, são mais de 300 pessoas em cada grupo. Aí, seja muito bem-vinda, tá bom? Você me manda um oi e eu já te adiciono aos grupos, tá bom? Amém. Amém, Paulina. Aí você me manda um oi, tá? No WhatsApp. O número que eu te passei, só para confirmar, tá? É 11 974 930054, tá? Aí você me manda uma mensagem e eu já te adiciono em uma das turmas, tá bom? Deus abençoe, viu? Oi, pastora Arimateia, tudo bom com o senhor? A paz. Amém. 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 Deus o abençoe também. Muito obrigada, viu? Bom descanso. Deus te abençoe. Glória. Eu ia falar isso para o Senhor orar por mim. Glória a Deus. Muito obrigada, viu? Deus te abençoe imensamente. Amém. 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 Daniel, Paulina, vocês têm alguma dúvida? Daniel, Paulina, tem alguma dúvida, gente, sobre a aula de hoje? Vocês têm alguma dúvida? Não. Amém, Paulina. Deus te abençoe, viu? Amém. Deixa eu só desconectar aqui o Instagram. Deus te abençoe. Você me manda mensagem, eu já te